Quando a gente começa a falar de revisão criminal, para quem nunca atuou nessa área, me parece que é um raciocínio bastante interessante para falar da revisão criminal é fazer um raciocínio parecido com a rescisória. Quem atua lá no civil, quem lembra da época que estudava processo civil na faculdade, que bicho que era esse, a tal da rescisória, ou seja, eu tenho a coisa julgada, onde se busca uma segurança jurídica, onde se busca colocar fim na discussão processual, mas não é sempre, ou seja, de vez em quando a gente ainda pode rediscutir. E lá no civil a gente tem a rescisória, se criou a terminologia lá da coisa soberanamente julgada, aquela que não cabe mais nem rescisória, mas aqui no crime a coisa é um pouquinho diferente. Aqui no crime a gente vai um pouco além, porque a gente está falando de liberdade. Então a interpretação é de que no caso da questão criminal, a ideia da rescisória, que aqui a gente vai chamar de revisão criminal, que é uma ação rescisória, ou seja, ela vai rescindir aquele julgamento que pré-existe, ela não tem a limitação dos 5 anos, tá? Então a primeira dica aqui é cuidado com o prazo. A gente não vai ter a preocupação do prazo que nós temos lá no processo civil. Então aqui no processo penal a gente vai poder fazer uso da rescisória ao longo do cumprimento da pena. Tá? Existe a possibilidade de fazer uso da rescisória até após o cumprimento, após a extinta punibilidade. Quais são as hipóteses de cabimento da ação rescisória, dessa rescisória penal, que a gente chama ela de revisão criminal. Quando que ela é cabível? O primeiro item, cabível para processos findos. Quando fala em processo findo, quer dizer processo que já teve julgamento, que já transitou em julgado, certo? Porque se não transitou em julgado, se não é um processo findo, a princípio eu teria os outros recursos para serem manejados, ou seja, não vai pela especialidade, pela unicidade recursal, eu não vou poder fazer uso da revisão criminal se eu ainda tenho recurso. Eu posso fazer uso da apelação, por exemplo, do extraordinário e assim por diante, embargos de declaração. Então, enquanto não transitou em julgado, eu não posso fazer uso da revisão criminal. Esse é um primeiro elemento para vocês anotarem, para tomarem cuidado, ou seja, para sentença criminal transitada em julgado. Segundo ponto, sentença criminal condenatória. Tá? Quem vai entrar com revisão criminal é só o réu. É a pessoa prejudicada pela sentença condenatória. Vamos supor que o réu foi condenado, mas ele não apelou. Comum isso acontecer, Aí depois ele te procura como advogado, ele era defendido por outro advogado, aí ele te procura, jura que ele é inocente, jura que não foi ele, que foi mal defendido, e daí você vai dizer, paciência, acabou, transitou em julgado, acabou. A gente está acostumado com a ideia lá do processo civil, de que sentença transitada em julgado, não tem mais discussão, passou o prazo da rescisória, por exemplo, como eu falei no começo. Aqui não, na área penal não. A gente não tem o limite de tempo da rescisória civil, revisão criminal eu posso propor ao longo do cumprimento da pena. Então, se eu tiver como comprovar via processo de revisão criminal que existem provas que aquela pessoa é inocente, eu posso fazer uso desse remédio processual. Tá? Mas e se eu achar que são poucas provas aí? Não. Tá? A condenação, para eu discutir a condenação em si, ou seja, buscar um novo julgamento com base nas mesmas provas, sem uma discussão nova, aí não. Aí eu tenho coisa julgada, eu não estou trazendo uma situação nova, uma prova viciosa, uma modificação da situação anterior. Eu quero só rediscutir para ele ser novamente julgado, aí não. Aí a gente ofenderia a ideia da segurança jurídica da coisa julgada, que é para colocar fim no processo. Mas aqui, nesses casos de extrema relevância, a lei abre uma janela para dizer, olha bem, em alguns casos, o réu condenado, que ficar demonstrado que essa condenação é injusta, a gente pode rediscutir essa situação do condenado. Tá? Então, primeiro item, sentenças transitadas em julgado, processo findo. Segundo item, a qualquer tempo. A qualquer tempo a gente já adiantou isso, tá? Eu não preciso ter aquele prazo lá da rescisória civil. A nossa rescisória penal é a qualquer tempo, tá? Eu gosto de falar que é enquanto o acusado está cumprindo pena, ainda que a lei fala que cabe mesmo após a extinção da pena, Mas e daí até quando cabe? Ao infinito, Cabe para sempre,
de fato não há um limite temporal muito claro. Tá? Muito raro alguém buscar uma revisão criminal depois que já cumpriu a pena. Só o réu pode fazer o pedido da nossa rescisória penal, da nossa revisão criminal. Se fosse uma pergunta de concurso, por exemplo, cuidado, né? Porque unicamente o réu, apenas o réu, né? Ou só o réu pelo seu advogado, né? Na prática, para o dia a dia, a gente vai lá, pesquisa, dá uma olhada, é mais fácil, né? Agora, se fosse pensar em concurso, é mais delicado. E daí? Só o réu? Nesse outro requisito só o réu no sentido de que é só a pessoa que foi prejudicada numa condenação penal. Ok? Primeiro elemento. Segundo, o réu de próprio punho pode fazer? Pode. Pacífico no Supremo que pode, tá? Fazem muito mal, via de regra, né? Às vezes não vai aproveitar muita coisa. Acaba que aumenta o volume de trabalho no judiciário para não gerar efeito, né? Particularmente quando chegam para mim, óbvio, incompetente, né? Uma competência do tribunal, mas muitas vezes eu estou numa vara de execução penal e o preso manda o pedido, faz a cartinha dele pedindo revisão criminal. E daí ele copia de alguns modelos, tem o preso que faz, né, o trabalho de advocacia ilegal lá dentro do presídio e cobra às vezes, né, por isso, e faz aquele pedido de revisão criminal. Então pode ser feito de próprio punho? Pode. Se for o próprio acusado, pode, né? Não é aconselhável. Aqui normalmente a gente encaminha para a Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública então veja se aquele preso carente de fato tem motivo para uma revisão criminal, tá? Existe uma possibilidade do que alguns chamam de revisão criminal pró-societá, né? Aquela história do Ministério Público, por exemplo, entrar com uma revisão criminal para rever aquele julgamento, para rever uma absolvição, por exemplo, e ele descobre novas provas e ele quer uma revisão pró-societá, um novo julgamento, porque agora foi encontrado o corpo, agora foi encontrado vestígios lá que ligam o corpo ao acusado e ele foi absolvido no júri. No Brasil não pode revisão criminal pela acusação, pela vítima. A revisão criminal é um auto de salvaguarda do acusado, da pessoa que foi condenada e foi condenada numa prova ilegal, numa situação de fato que depois se comprova que não era aquilo, num julgamento vicioso se comprova que o juiz era corrompido, alguma situação que muda aquela situação anterior, então para dirimir aquela injustiça no caso da pessoa que foi cerceada de liberdade, tá? Revisão criminal eu proponho nos tribunais, tá? São julgamentos colegiados. Então, julgamento do STF eu proponho no STF. Julgamento dos outros tribunais nos outros tribunais. Julgamento de primeiro grau que não teve recurso, tal, não teve apelação, vai ser no tribunal logo acima do julgamento monocrático. Então, vamos supor que o juiz condenou em primeiro grau, não teve apelação. A revisão criminal daquele caso ali pode ser utilizada? Pode, aonde? No TJ daquele juiz, tá? Então vai ser sempre no órgão colegiado que julgou naquele imediatamente acima quando não teve recurso para os órgãos colegiados. O que aconteceu no caso que todo mundo da área do direito já ouviu falar, mas às vezes não sabe direito da história, né, dos irmãos Naves. Eram dois irmãos, né? Não lembro o nome deles agora, mas o sobrenome era Naves. Eles receberam um primo e esse primo evaporou. Eles foram acusados da prática do homicídio desse primo, foram condenados, ficaram anos presos, parece que um morreu no cárcere, o outro desenvolveu problema psíquico, né? Por questões óbvias, né? A gente não precisa explicar. Ainda mais para quem não praticou o fato, né? Pensa no tamanho do problema, nem você ficar dentro de um presídio sabendo que você está ali injustamente. E muito tempo depois essa pretensa vítima aparece. Ressurge a vítima do homicídio, está aí de novo. E daí? Então, qual que é a prova nova? A vítima. Eles foram acusados de homicídio e a vítima, ao invés de ter um corpo em algum lugar, a vítima está viva. Ela conta que ficou com vergonha de determinada situação, que ela, não lembro o que foi, se ela perdeu o dinheiro, foi roubado, o que foi. Ficou com vergonha, sumiu e não sabia que os primos, né, estavam sendo processados, acusados disso. E foram condenados e ela apareceu depois, né? Então seria um caso emblemático aí de erro judicial,
porque a pessoa foi condenada, claro, aí a gente está falando de condenação pelo tribunal do júri, mas a pessoa foi condenada e de uma forma extremamente preocupante. É um caso que a condenação era de homicídio e depois a vítima aparece.